Pessoal, muito bom dia a todos. Vocês sabem que às vezes a gente perde o amigo, mas não perde a oportunidade da piada, da brincadeira. Enquanto o presbítero Robson falava aí da participação, da inscrição na ceia de Ano Novo, eu e Carla decidimos que vamos trazer 4 saladas. A maneira chilena. Vocês sabem como é que é a maneira chilena, 4 saladas? Isso nós descobrimos lá de maneira não planejada. Numa ocasião fizemos um almoço com os oficiais da igreja e a família de um presbítero falou que ia levar 3 ou 4 saladas. Eu e Carlos ficamos, nossa, 3 ou 4 saladas, não é? Que generosidade, que fartura. Pois bem, ela chegou com um potinho com tomate, um potinho com cebola, um potinho com pepino e um potinho com alface. Aí eram as 4 saladas que ela trouxe. Aí, claro, contivemos a risada, eu e Carla, né, porque a situação era absolutamente nova para nós, mas ficou, né? Então, a gente se candidata a trazer 4 saladas, certo? Tomate, cebola, pepino e alface em recipientes diferentes. Pessoal, vamos ao texto bíblico de Lucas, capítulo 2. Nós vamos continuar com o tema do Natal. Abordamos o mesmo, primeira parte, no domingo passado, e vamos dar continuidade ao mesmo. Lucas, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. A partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Lucas, capítulo 2, versículo 8. E guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Até aqui, na conclusão, a gente vai retomar, vai mencionar essa passagem. Vamos pedir novamente a bênção do Senhor. Senhor, acompanha-nos nessa hora, a fim de que tenhamos a direção da Tua palavra, não apenas em relação ao Natal, mas em relação a todos os assuntos. Esteja também com os demais professores e professoras, com os demais alunos e alunos, não apenas em nossa igreja, mas onde o Teu povo se encontra reunido neste dia. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Como eu disse, hoje é a segunda parte do tema que foi iniciado na semana passada. Vou pedir para o pessoal aí da projeção mostrar algumas imagens. Pode avançar, por gentileza? Ok. Essa imagem é a foto do interior de um templo luterano. Notem que a árvore de Natal está no templo. Inclusive tem um vitral ao fundo, algo que a tradição luterana valoriza muito. Vamos continuar? Vamos seguir, por favor? Essa é uma... Aí tá bom. Essa é uma reprodução da Igreja Presbiteriana do Calvário, que fica no bairro do Campo Belo. O pastor João Geraldo vai lembrar dessa igreja. Ela fica muito
próxima do seminário JMC, onde nós estudamos. Pode ser que exista, mas eu não conheço outra igreja presbiteriana da IPB, da nossa denominação, que tenha sino. Vocês podem ver a torre, conseguem ver uma torre? Ali no alto tem um sino. Infelizmente, eu não consegui uma imagem melhor. Então, essa igreja presbiteriana, na região metropolitana de São Paulo, num bairro de classe média alta, ela tem um sino. Alguém sabe de outra igreja presbiteriana que tenha um sino aqui no Brasil? Ok, vamos continuar? Vamos para a imagem seguinte. Aí está o Papai Noel com a Bíblia na mão. Há alguns anos, numa igreja de outra denominação, o pastor da igreja, para, quem sabe, impactar o auditório dele, ele foi para o culto travestido de Papai Noel. Então, tem igrejas que não veem problema nisso e, querendo entregar uma mensagem contextualizada, se prestam a esse tipo de situação. Vamos continuar? Esse é o interior de uma outra igreja anglicana, e vocês podem ver, de um lado, a bandeira do Brasil, e, do outro lado, eu busquei descobrir qual era a bandeira do Estado. A mais parecida que eu encontrei, não necessariamente nesse formato, né, porque vocês veem a bandeira do Brasil de um lado e outra bandeira do outro, pode ser de Pernambuco. Então, no interior dessa igreja, tem o vitral, tem o presbitério. O presbitério, no linguajar anglicano, luterano e católico, é aquela parte do altar, aquela parte onde tem, né, o púlpito, às vezes uma outra tribuna, o vitral, a mesa da comunhão, certo? Aquela parte mais destacada. E também, abaixo da cruz, façam um esforço para crer no... Se vocês não visualizam, para crer no que eu estou dizendo, tem sobre a mesa 2 velas. Vamos continuar, vamos para a próxima imagem. Essa imagem, ela é agora recente. É uma igreja presbiteriana lá no Chile, eu conheço essa igreja, e eles estão acendendo as velas para marcar, né, o início do Advento. Eles seguem o calendário litúrgico, então, aí eles estão acendendo a vela, ou as velas, durante o culto. Vamos continuar? Lá na Holanda, tem uma igreja reformada que, na parte de trás, ou seja, numa galeria, tem 3 estátuas. É uma igreja reformada. Essa igreja está na cidade de Farmsum. Estou chutando, porque eu não sei holandês, se alguém souber, pode ajudar. E essas 3 estátuas são de Zwinglio, do lado de lá, o do meio Lutero, e do lado de cá, Calvino. Então, essa é uma igreja reformada, ou seja, presbiteriana, no linguagem da Europa, que tem essas 3 estátuas. Vamos lá, para a imagem seguinte. Esse é o interior da igreja presbiteriana de Temperley, em Buenos Aires. A igreja presbiteriana em Buenos Aires, ela é filha dos colonos escoceses. Eu pude visitar essa igreja em 2006, quando eu estava de férias, participei de um culto nessa igreja. Eles, na hora da ceia, não sei hoje, mas naquela época, estamos falando de 16 anos atrás, foi um dia de Santa Ceia, era o cálice comunitário. Era um cálice um copo dourado, não sei se era de ouro, muito comprido, obviamente tinha muito vinho ali. Então, o presbítero ia passando, certo? E ia dando o cálice, certo? E cada um dava uma golada. O mesmo cálice. E ele também tinha um lenço, e depois que a pessoa tomava um gole do vinho, ele passava o lenço na borda do cálice. E o pão também ia passando, era um pão maior, um pão grande, e cada um ia beliscando um pedaço. E essa igreja, infelizmente, eu não consegui uma foto. Eu devo ter tirado uma foto em 2006, mas não achei. Ela, aqui na parte de trás dela, ela tem o busto de um pastor que foi o pastor muito importante lá, o sobrenome Smith, que foi o pastor que, no ministério dele, o templo, que é muito bonito, foi construído. Então,
O acesso a essa igreja é justamente pelo fundo, né? Então, quando você entra na igreja, você já se depara com um busto, e aí você pode tomar assento. Vamos lá? Pois bem, por que eu mostrei essas imagens? Existem igrejas que, como foi mostrado, colocam a árvore de Natal dentro do templo e realizam o culto de Natal com a árvore de Natal. Existem algumas mais radicais, que até mesmo levam um Papai Noel, outras que acendem vela durante o culto, outras que têm estátuas ou bustos dentro do culto. E aqui no país, no Brasil, nessa época, dezembro, é comum várias igrejas substituírem o culto pela cantata de Natal. É certo isso? Qual é o limite para inovar? Qual é o parâmetro que a gente tem para implementar, por exemplo, no culto a gente vai ter uma peça, em vez da mensagem, uma peça, ou a gente vai ter um jogral, vamos usar a oportunidade para os jovens e eles vão apresentar um jogral. Qual é o limite, qual é a referência que a gente tem para decidir essas coisas e essas coisas não ficarem ao gosto de cada pastor, ou ao gosto de cada conselho, ou ao gosto de cada congregação? Essa e outras questões, inclusive a forma como celebramos o Natal, esse é o ponto que eu quero destacar, revelam a necessidade de tratarmos do princípio regulador do culto. Pastor, que negócio é esse? À exceção do pastor Geraldo, por razões óbvias, alguém aqui, fique tranquilo, eu não vou fazer pergunta prometo que não vou fazer pergunta, é apenas uma consulta muito livre. Alguém aqui já ouviu falar do princípio regulador do culto? Eu não vou pedir para você definir isso. Ok. 5, 6, 7 pessoas. 8. Para essas pessoas vai ser uma oportunidade de recapitular o assunto, e para aquelas que nunca ouviram falar, vai ser uma oportunidade de conhecer o tema. A nossa confissão de fé, que nada mais é do que a apresentação da doutrina bíblica de maneira organizada, de maneira didática, pedagógica, para facilitar a nossa compreensão, que jamais teve ou tem a finalidade de se equiparar à Bíblia, é muito importante isso ser dito. A confissão e os catecismos foram pensados para facilitar o conhecimento das Escrituras. Ela diz o seguinte: o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade, revelada nas Escrituras, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. É o que diz no capítulo 21, parágrafo 1º. Então, em outras palavras, a confissão de fé está dizendo que a forma de adorar publicamente a Deus, de realizar culto, deve observar o que o próprio Deus diz em sua palavra. Com essas palavras, a confissão declara o princípio regulador do culto, o qual se opõe à posição católica e anglicana. Esse aspecto é muito interessante. Para os católicos e os anglicanos, o que não é proibido na Bíblia pode ser realizado no culto. Exemplo, a Bíblia proíbe peça no culto, peça teatral? Não. Se a Bíblia não proíbe, então, pelo princípio, pela prática dos católicos e dos anglicanos, se a Bíblia não proíbe, eles podem fazer. Para nós, diferente dos anglicanos e dos católicos, pessoal, fiquem tranquilos que o pessoal vai fechar as janelas, tá bom? Deus está nos dando um pouquinho de graça, refrescando a cidade. Para nós, diferente dos anglicanos e católicos, só é permitido no culto aquilo que tiver amparo bíblico, de forma explícita ou não. Para os católicos e os anglicanos, aquilo que não é proibido no culto, aquilo que a Bíblia não proíbe, eles podem fazer. Para nós, é diferente. A gente só pode realizar ou observar uma prática no culto se ela tem amparo bíblico. Vocês notam a diferença?
Para uns, se a Bíblia não proíbe, então eu posso até plantar bananeira, exagerando um pouco o exemplo, no culto, porque liberou geral. Para nós, não. Para nós, a gente só pode realizar no culto aquilo que a gente tem exemplo na própria palavra de Deus. Para a gente entender melhor o princípio regulador do culto, vamos retomar, fazer uma breve recapitulação do culto na Bíblia, para a gente dimensionar melhor o impacto do princípio regulador do culto na vida da igreja. Antes da queda, ou seja, antes de Adão e Eva pecarem, a gente não pode falar de culto no sentido específico, de maneira estrita. Por quê? Porque não havia pecado. O pecado ainda não havia feito a separação entre Deus e o homem. Adão e Eva viviam nus no jardim do Éden, se relacionavam diretamente com Deus, não havia tabernáculo, não havia templo, não havia santa ceia, não havia circuncisão, porque o elemento pecado não existia. Assim como voltará a ser quando nós formos transformados e estivermos na Jerusalém celestial. Não haverá pecado, então não haverá necessidade de observarmos uma série de coisas que têm a ver com essa realidade, essa época na qual nos encontramos. Adão tinha livre acesso à presença de Deus sem intermédio de formas, sacrifícios, pessoas ou lugares. Nem sequer a Bíblia registra que Adão imolava animais, porque não havia necessidade, ele não tinha pecado. A presença de Deus se manifestava de modo pleno no Éden. Depois da queda, depois de Gênesis 3, entretanto, isso não seria mais possível. A pecaminosidade do homem criou uma barreira, como diz Isaías, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. A pecaminosidade nossa criou uma barreira entre nós e Deus, e o Deus Santo. Formas externas, tipificando, projetando a vinda de Jesus, tipificando a obra sacrificial redentora de Jesus, teriam que ser empregadas com essa finalidade. E aí a gente pode observar a partir de Gênesis 4. Gênesis 4 menciona o sacrifício, o culto, naquele contexto, de Adão e Caim, de Abel e Caim. No período patriarcal, que é esse que vai depois da queda de Adão e Eva, a partir de Gênesis 4, até a saída do Egito, é um período de alguns milhares de anos, o culto era familiar. Não havia essa ideia de fazer um ajuntamento, vamos lá para um descampado, para o meio do deserto, ou para debaixo de uma árvore, vamos cantar e louvar a Deus. Não havia essa ideia. O culto estava restrito ao ambiente familiar. Consistia no... E qual era a natureza do culto naquela época? Entre Abel, Gênesis 4, até a saída do Egito. Oferecimento de sacrifícios cruentos, sacrifícios com sangue, apresentados pelos chefes das famílias ou clãs, os patriarcas, como representantes dos seus familiares ou tribo, em altares por eles erigidos. Então, Abraão fazia um altar. Lembram quando Deus pede o sacrifício do filho? Abraão se afasta, faz um altar, e está ali na iminência de oferecer Isaque, e Deus diz, não é preciso. Então, qual era o costume daquela época, daquele momento, antes da saída do Egito? Sacrifícios, no âmbito familiar. Embora o ofício sacerdotal, nos termos levíticos, ainda não existisse, isso aí aparece na lei que Deus dá a Moisés, os chefes dos clãs eram os legítimos sacerdotes naquele período. Percebe-se isso de forma incipiente na oferta de Abel, e de forma mais evidente nas ofertas de Noé, nos sacrifícios de Abraão, de Isaque e Jacó e de Jó. A Bíblia diz que Jó se levantava cedinho para oferecer sacrifícios para a expiação dos pecados, para o perdão dos pecados dele e dos seus filhos, a sua família. Aqui uma imagem para ilustrar um pouco, mais ou menos, o que foi essa época em termos de culto. Então, o culto, após a queda do ser humano, até a saída do Egito, o culto era um sacrifício que o chefe familiar realizava para o perdão dos pecados dele e dos seus filhos e da sua esposa, em nome da família. Após a saída do Egito, aí a gente tem já... O culto começa a se institucionalizar, ou seja,
o culto começa a tomar uma forma específica a partir das leis, das instruções que Deus deu ao próprio Moisés. Esse período vai do deserto, os 40 anos de peregrinação no deserto, até a época de Neemias e Esdras. É basicamente um período de 1000 anos. O culto tinha que ser móvel e era prestado no tabernáculo, obviamente antes da construção do templo, segundo as prescrições de Deus a Moisés no Sinai. O local e o culto passam a ser bem mais elaborados e riquíssimos em simbologia. Quem já estudou o tabernáculo sabe que os diferentes instrumentos ou adornos do tabernáculo, todos eles tinham um significado, tinham ali um valor intrínseco, próprio, inerente. Progressivamente, à medida que mais da revelação de Deus foi sendo dada à humanidade, Deus descortina a natureza do seu caráter e da sua obra redentora. À medida que Deus foi revelando mais dele aos profetas, aos homens que escreveram os livros do Antigo Testamento, mais sobre Deus, sobre a sua pessoa e sobre o culto, nós fomos conhecendo. Através da oferta de sacrifícios, é revelada a necessidade de expiação, de perdão, consagração, adoração, restauração. Está aqui uma imagem que tenta mostrar como era na época do tabernáculo. As famílias, cada família em sua tenda, em sua cabana, e o tabernáculo no centro do arraial. E aqui vocês percebem que tem aqui fora fumaça, e também lá dentro, que saía, né, de um recôndito do tabernáculo, mas aqui fora as pessoas levavam os animais, que podia ser um pombo, que podia ser um bode, podia ser uma cabra, ou mesmo um boi, dependendo do pecado e da condição da família, e o sacerdote queimava isso em holocausto, em oferenda a Deus. Vamos lá, vamos continuar. A imagem seguinte, a gente sabe que Deus permitiu que Salomão construísse o templo. Essa é uma representação do templo, isso aí está em Jerusalém. Quem visita Jerusalém, uma das atrações de Jerusalém, você vai no local, tem uma maquete da Jerusalém da época de Cristo. A maquete é mais ou menos do tamanho desse templo, do interior desse templo aqui, desse salão. Eu tive a oportunidade de visitar Israel em 2011. Na época eu não era casado, não tinha esposa nem filhos, a gente, né, podia fazer um esforço e fazer esse tipo de coisa. E é impressionante a representação da Jerusalém antiga. Então, essa é uma foto do templo dessa maquete. A mesma estrutura de culto que foi realizada no tabernáculo foi mantida no templo. Então, as pessoas levavam os animais e os sacerdotes queimavam na parte externa do templo. Aqui uma outra imagem, a seguinte, por favor. Isso aí é na parte externa do templo. Notem que havia uma espécie de cercadinho, de muro. Havia o templo, que não aparece nessa imagem, e ali uma grande, por assim dizer, churrasqueira, onde os animais eram queimados. Milhares de animais eram queimados todos os dias. Existem comentaristas bíblicos que supõem que a quantidade de sangue nessa parte ali, onde os sacrifícios eram realizados, era tão grande que chegava até o tornozelo do sacerdote. Porque os animais eram mortos, obviamente havia derramamento de sangue, e esse foi o culto do Antigo Testamento. Isso em termos de forma. Mas vamos avançar um pouco e falar da importância da sinceridade. Esse ponto é muito importante. Vamos lá, tanto a disposição interna, nossa intenção, a sinceridade do adorador, como a forma externa do culto, são importantes aos olhos de Deus no Antigo Testamento. Não basta ter somente boa intenção, por um lado, ou não basta somente ficar restrito à parte externa, ao cerimonial. Não é uma coisa ou outra. Deus se preocupa com ambas, com forma e essência. De nada adiantaria observar a forma se não houvesse sinceridade. Essa é uma tônica nos livros proféticos, a crítica ao povo que observava os dias santos, os dias do calendário religioso, entregava os animais para o sacrifício, mas a vida era imunda, muitas vezes, na presença de Deus. Então,
Isso se dava pela hipocrisia e pela tendência do nosso coração, que tende a preservar as formas, a aparência e se esquecer do íntimo. Os profetas do Antigo Testamento ressaltam a necessidade de sinceridade e santidade por parte dos adoradores de Jeová. A circuncisão não poderia ser apenas da carne, mas do coração. O jejum agradável a Deus não consistia em mera abstinência alimentar, mas na abstinência da iniquidade, da injustiça e do pecado. O Senhor não tolera iniquidade associada a ajuntamentos solenes, é o que Deus diz a Isaías. No entanto, a sinceridade não poderia servir de desculpa para a desobediência à forma, nem autorizaria pessoa alguma a conceber, omitir, alterar ou incluir qualquer coisa às prescrições divinas relacionadas ao culto. É muito importante isso, porque tem gente, inclusive em nossa época, que pensa que a pessoa é sincera, é bem intencionada, tal prática, tal coisa tem que ser implementada na vida da igreja. Não é bem por aí. A forma ou maneira externa do culto prescrita por Deus deveria ser fielmente observada por seu povo. E qualquer negligência nesse sentido seria inaceitável. Vamos sair da teoria e vamos para os exemplos, que os exemplos lançam muita luz sobre a teoria. Porque Deus não se agradou da oferta de Caim e agradou-se da oferta cruenta de Abel. Quem já leu as referências que o Novo Testamento faz a Caim, sabe que a questão não era a natureza, o tipo de sacrifício. Porque Abel ofereceu sacrifício de animais e Caim de verduras e frutos. Não é por aí. Era a vida de Caim que era reprovável, estava reprovada aos olhos de Deus. Então, Deus não recusou somente o sacrifício de Caim, mas recusou a vida, o comportamento de Caim. Porque Nadab e Abiú foram mortos ao colocarem fogo estranho no oferecimento de incenso? Porque eles não tinham observado os cuidados para sua própria santificação antes de apresentarem incenso ao Senhor. Porque o sacrifício de Saul foi condenado por Deus? Porque deu tudo errado quando Davi tentou levar a arca para Jerusalém num carro e não pelas argolas. Por que Uzá? Lembram disso? Davi foi levar a arca para Jerusalém, a Bíblia diz, estabelecia para aquele caso do Antigo Testamento, que a arca não podia ser levada de outra maneira que, senão carregada, a arca tinha, em cada canto tinha uma argola, aí passava uma vara, e ela tinha que ser carregada pelos homens. Essa prescrição não foi obedecida. A arca tentou-se transferir a arca, trasladar a arca, num carro de boi. No momento, o carro de boi, os bois tropeçaram. A arca, a glória de Israel, a arca que continha as tábuas da lei, a vara de Arão que havia florescido e um pedaço do maná, ia cair, ia ser danificada. Uzá, com a melhor das intenções, segurou a arca para que ela não caísse. O que aconteceu com Uzá? Morreu na hora. Fulminante. Morte fulminante. Porque Uzá foi morto ao segurar a arca quando os bois tropeçaram. Mas Uzá estava impregnado, imbuído das melhores intenções, que era evitar que a arca caísse. Mas o fato é que Deus havia dito que a arca não podia ser levada daquela maneira e que ninguém podia tocar a arca. A resposta é que todos esses exemplos contrariaram o princípio regulador do culto, que reserva a Deus o direito de prescrever a maneira como ele deve ser adorado. Deus rejeitou Caim, Deus matou, fulminou Nadab e Abiú, Deus rejeitou o sacrifício de Saul, Deus fulminou a Uzá, porque essas pessoas tentaram realizar um serviço religioso sem observar as prescrições bíblicas
ou sem atentar para a sua própria condição diante do Senhor. Se a gente for para o Novo Testamento, qual era o motivo pelo qual alguns na igreja de Corinto haviam dormido, já tinham partido, já não estavam entre nós, entre os irmãos da igreja? Porque tinham tomado de maneira indevida, irresponsável, irreverente, de forma leviana, a ceia do Senhor. E a forma como Deus os disciplinou naquele contexto, naquele caso, foi o quê? Já deu teu tempo aí na terra, acabou. Então, todos os exemplos mencionados é porque contrariaram esse princípio das Escrituras, de que Deus tem que ser adorado conforme os estatutos, as normas, os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Pastor, mas agora a gente está na época da nova aliança. A gente já não tem templo, no sentido do Antigo Testamento, inclusive essa ideia de templo, de um local, de um edifício religioso, para que a igreja se reúna, para que a membresia se reúna, é uma coisa do quarto século. Até o começo do quarto século, os cristãos eram perseguidos, eles não se reuniam em templos, se reuniam em casas ou em lugares afastados, como na beira de um rio, na praia. Não havia templos. Não, pastor, a gente aqui já não tem mais arca. Tem o Edir Macedo aí que reproduziu o Templo de Salomão lá em São Paulo, que é uma mina de dinheiro. Não é qualquer um que pode visitar o Templo de Salomão, não. Você tem que se inscrever numa igreja universal do seu bairro, e aí, depois de um tempo, vão te chamar, dizer assim, tua vez chegou, e você vai pagar um valor que não é pequeno, para você ir ao Templo de Salomão, que o Edir Macedo levantou lá no Centro Antigo de São Paulo. Pastor, então a gente não tem mais Templo de Salomão, a gente não tem mais sacrifício de animais, a gente já não observa o sábado, a gente observa o domingo, já não tem mais levitas, já não tem mais sacerdotes humanos. Então, a gente está na época do Novo Testamento. Como é que a gente vai cultuar? No Novo Testamento, assim como no Antigo, as Escrituras continuam sendo a única e suficiente regra de fé e prática da igreja. Não mudou o princípio. O culto público continua na nova aliança. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, os irmãos estavam unânimes em oração e perseveravam na doutrina, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Sua forma foi radicalmente alterada. É certo, a forma, a maneira como o culto passou a ser realizada, em virtude da obra redentora de Cristo, mas o povo de Deus continua com o dever e privilégio de cultuar a Deus. Em Atos 1,14 e 2,42, lemos o seguinte: perseveravam na comunhão. A igreja estava reunida, não em um templo, claro, até aquele momento o templo que Salomão havia construído ainda não havia sido demolido, seria uns 30, 35 anos depois, talvez 40, da morte de Jesus. Então, eles iam orar no templo, mas aquele local ali não era o local onde eles faziam o culto deles, partiam o pão, celebravam a Santa Ceia. Era um dos locais de reunião da igreja. Atos 2,1 diz que eles estavam todos concordemente no mesmo lugar. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, é a maneira como Lucas se refere à Santa Ceia. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, já foi lido, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, prolongou o discurso até meia-noite. Aí, pastor, às vezes a gente estica o sermão mais um pouquinho, né? O pessoal reclama, Paulo aqui foi até meia-noite, mas pastor, o senhor não é Paulo. O princípio fundamental do culto no Novo Testamento, eu quero convidá-los para que abram nessa passagem, é que o mesmo deve ser oferecido, prestado, em espírito e em verdade. João, capítulo 4, é o texto, o famoso texto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana.
E nesse diálogo, Jesus disse o seguinte, a partir do versículo de número 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. João, capítulo 4, versículo 19. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, vós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vinha a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para a gente entender o alcance, a dimensão, de poder a gente conseguir dimensionar o impacto das palavras de Jesus a essa mulher, a gente tem que recordar algumas coisas. Os samaritanos, eles tinham se originado, a origem do povo samaritano remonta ao século 8 a.C., quando aqueles israelitas do Reino do Norte, também chamado de Reino de Israel, eles foram dominados pelo império da Assíria, e esses israelitas foram levados para outras terras, para outras geografias, outros lugares, também dominados pelo Império Assírio, e gente estrangeira foi colocada no norte de Israel. E essas pessoas de outros povos, essas pessoas se misturaram com os israelitas que ficaram no norte de Israel. Essa é a origem do povo samaritano, é um povo de origem mesclada, é fruto da mistura entre os israelitas que ficaram no norte de Israel e gente de outros povos. Desde então, os samaritanos e judeus não se entendem, não falam a mesma língua. Os samaritanos, por que a mulher fala, olha o que a mulher diz aqui, nossos pais, versículo 20, adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Em Jerusalém havia o templo que Salomão havia erigido, construído. No Monte de Gerizim era o templo onde os samaritanos adoravam. Outra coisa, a versão do Pentateuco, os judeus usavam uma versão do Pentateuco, os samaritanos usavam outra versão do Pentateuco. Então, eles falavam línguas diferentes, eles tinham uma história distinta, eles tinham locais de adoração diferentes e versões da Bíblia distintas, diferentes. Então, a mulher fala assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E qual é o lugar certo de adorar? Jesus fala assim, chegou a hora que não é nem no monte de vocês, nem em Jerusalém. A adoração deve ser realizada em espírito e em verdade. Por isso que não é fundamental para a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nossa época, desde a morte e ressurreição de Jesus, que tenhamos um templo para realizar o culto. Eventualmente acontece uma tragédia em países sísmicos. Lá no Chile tem várias histórias de templos que foram prejudicados, que foram ao chão por causa de terremotos. E a igreja, por um tempo, se reúne no colégio. Na época de pandemia, tinha igreja que se reunia em parque público lá no Chile, porque estava proibida a reunião em ambientes fechados e tinha que manter um distanciamento. Então, teve igrejas que foram aos parques na cidade e realizaram seus cultos. Então, não é fundamental que nós tenhamos um templo para adorar a Deus. Agora, quando a gente tem um templo, é melhor, não é? Está devidamente acomodado, banco amalfoado, né, estufado, isso é legal, mas não é fundamental. Não é fundamental. Também, aqui, o bairro Cruzeiro Velho não é mais santo que Rio de Janeiro, que Minas Gerais, que Bahia, que o Maranhão. Eu tenho dificuldade de acreditar que a terra prometida não vai ser no Maranhão, mas não tem mais terra santa. Pastor, e aquele pessoal que todo ano vai para Israel, legal, você pode, se você tiver oportunidade, pode ir. Vá por uma razão de turismo, de diversão,
Não por acreditar que se você pisar em Israel, ou se você for banhado ou batizado nas águas do Rio Jordão, você vai experimentar um avivamento. Nessa viagem que eu fiz em 2011, que eu mencionei a vocês, o reverendo Mauro Meister, que é um pastor da nossa denominação, ele foi o guia turístico da viagem. E o nosso grupo era de 14 pessoas. E algumas dessas pessoas eram da Igreja Presbiteriana do Brasil e outras eram de igrejas pentecostais, e havia um que, inclusive, era de uma igreja neopentecostal. Ele era, inclusive, lá de Anápolis. Eu não vou dizer o nome aqui para não comprometer. Eu vou resumir a história. Quando nós chegamos lá no Rio Jordão, esse irmão perguntou ao pastor se ele poderia batizá-lo no Rio Jordão. Aí, pastor, já foi batizado? Já, mas é porque aqui vai ter um significado especial. Ele falou, tu pode conseguir outro pastor aí, mas eu não te batizo. Porque na cabeça dele, ser batizado no Rio Jordão, existem muitas crendices, muita superstição na igreja evangélica brasileira. Um outro ponto da viagem, só para que vocês consigam dimensionar o nível de misticismo que existe, era subir e chegar no topo do suposto do Monte Sinai, onde se acredita que é o Monte Sinai. É um sacrifício. Primeiro que você só pode fazer a viagem de madrugada, porque durante o dia ninguém consegue, porque o calor é desumano, é 45 graus. Isso fica no Egito, tá bom, pessoal? Então, a viagem só é feita à noite. Então, o grupo é de 14 pessoas, aí o aviso é dado. Quem tem problema de altura, quem tem dor na articulação, problema de joelho, quem não aguenta caminhar 4, 5 horas, ou tem algum problema cardíaco, pressão alta, não sei o quê, já faça um favor, fique no hotel, porque aí os que se inscreveram, os 6, 7, são acordados 1h no hotel, o ônibus leva até a entrada lá da área do sítio não, da área, que é um mosteiro, né? O Monte Sinai está na área de um mosteiro beneditino. E aí tem lá um beduíno mesmo, aquele cara que, com aquela roupa grande, que cuida lá de camelos e tal, ele que leva. São 3h15, 3h30 de caminhada, até chegar lá no cume do Monte Sinai, onde tem uma igrejinha. Quando a gente chegou, dos 6, 7 que partiram, chegaram 4, né? Porque o pessoal vai ficando no meio do caminho. E só pode ir com um grupo. E se você... Aconteceu isso aí. A pessoa passou mal, não pode. Fica aqui. Ao longo da estrada, porque gente do mundo todo visita, ao longo da estrada tem várias casas de beduínos. É um monte de pedra, e eles botam uma espécie de papelão em cima, e ali eles vendem cigarro, bombom, chá, café, justamente para os turistas. Então, você fica esperando o grupo voltar de manhã, porque só pode ir com o beduíno, porque só ele sabe o caminho. Porque a montanha é pura rocha. Então, tem lugar que você vai pisando aqui, dos dois lados é abismo. Então, quem vai passando mal e ficando, tem que ficar esperando lá na casa do beduíno, não dá nem para conversar, não é? Porque só fala árabe, e eles arranham um pouco de inglês, mas entender o inglês deles é aquela beleza, não é? O sotaque deles. Então, a gente chegou lá em cima. Na época, eu consegui chegar, pela graça de Deus, hoje eu dificilmente chegaria. Quando a gente chegou lá, e chegou na igrejinha, que é uma igreja católica, inclusive, ortodoxa, esse irmão lá de Anápolis, ele botou a mão assim nas paredes da igreja, como que eu tenho a força. Ele não disse eu tenho a força, mas ele colocou as duas mãos na parede da igreja e fez alguma oração ali. E vocês não podem imaginar quando a gente foi ao pedaço do Muro das Lamentações, lá em Jerusalém. Os bilhetes que ele deixou lá, porque o pessoal leva muitos bilhetes para deixar lá nas frestas do muro. Então, existe muito misticismo. Jesus disse à mulher samaritana, já não é em Gerizim, no monte de vocês, já não é em Jerusalém, chegou a hora. É em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa. Não depende de ser israelita, de ter um RG. Eu sou judeu, aqui,
nasci em Jerusalém, Tel Aviv. Depende disso, meu irmão. É graça, é por graça. Não é por inteligência, não é por beleza, não é por feiura, não é por quantidade, por conhecimento, é por graça. Jonas, do interior, no ventre do peixe, orou e teve a oração dele escutada por Deus. Então, em qualquer lugar do mundo, uma ilustração que eu gosto, qual é a senha? Quando a gente chega num lugar e está sem internet, quem já viajou, foi para o estrangeiro, sabe que às vezes isso acontece. Você chega no local, assim, no restaurante, no hotel, qual é a senha, não é? Porque se você não tiver a senha, você não consegue conectar. Qualquer lugar do mundo, até mesmo quando o homem pisou na lua, foi feita uma oração, qual é a senha para que a oração seja recebida por Deus? Jesus. Ele é o único mediador. Então, esse é o princípio fundamental do culto. Então, não depende, pessoal, de lugar, não depende de sacrifício, não depende de liturgia A ou B, no sentido daquilo que, por vezes, as pessoas concebem. Fazer o culto aí da quebra de maldição, noite dos empresários, cadeia não sei do quê, libertação amorosa, vem aqui na quarta-feira, quem é solteiro, que a gente vai fazer uma oração poderosa aqui, e você vai casar, e casar rápido, meu amigo. Não é por aí, porque isso não tem base bíblica. E quanto aos dias de adoração pública, os dias de culto? Os cultos devem ser realizados sempre que possível, porém, pelo menos aos domingos. Por quê? Porque no Novo Testamento, qual era o dia que a igreja se reunia? No primeiro dia da semana, domingo. No início, as reuniões eram diárias, porque no início o grupo era muito pequeno, 120 pessoas, mais ou menos. Todo mundo em Jerusalém, praticamente morando no mesmo bairro. Era fácil você reunir a galera, todo mundo sob perseguição. Isso também aumenta a necessidade das pessoas estarem juntas. Por quê? Porque unidos, juntos, a gente tem melhores condições de enfrentar a perseguição, mas na medida que o evangelho foi sendo pregado, Galiléia, Samaria, Judéia, e chegou aos confins da terra, qual foi o dia que a igreja priorizou? Foi o dia do Senhor. Posteriormente, passaram a ser especialmente no primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Se você tem dúvida, depois você pode ler Mateus 28:1, Atos 20, capítulo 7, no primeiro dia da semana, a gente já leu esse versículo hoje, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e Apocalipse 1:10, onde aparece o termo dia do Senhor pelo apóstolo João. Quanto ao dia, portanto, atenção, que aí a gente vai agora relacionar com o Natal, já para caminhar, para encerrar nossa aula. Quanto ao dia, portanto, não há problema algum em cultuar a Deus em outros dias que não domingo. Vamos supor, esse ano o 25 cai no domingo, não é verdade? Se Deus quiser, no próximo domingo, 25 de dezembro, não é isso? Mas tem ano que o 24 cai numa terça e o 25 no domingo. Haveria problema de fazer um culto no dia 24, no dia 25? Não. Incluir no dia 24 ou 25 de dezembro. O problema está na incorporação de tradições e práticas mundanas, isto é, não bíblicas, ao culto e em substituí-lo no dia do Senhor por atividades diversas. Essa é a opinião que eu estou dando. Eu não conversei com o pastor Geraldo a respeito, nem com os presbíteros. Então, a meu ver, não há problema de que realizemos um culto, como tem igrejas que fazem, no dia de ação de graças, um culto para que as pessoas agradeçam a Deus pelas bênçãos recebidas. Nos Estados Unidos, sempre é na quarta quinta-feira de novembro, Thanksgiving. Não há problema que seja na quinta, na quarta-feira. O problema é quando a gente quer incrementar o culto, colocando nele práticas e modalidades que a Bíblia não autoriza. Eu vou ser mais claro com aquilo que a gente vai mostrar agora. Quando a gente observa o Novo Testamento, quais são os elementos que não podem faltar no culto? O que é fundamental? O que é essencial? E isso basta. Não vamos querer inventar a roda aqui. O culto no Novo Testamento é herdeiro da liturgia da sinagoga. Isso é um ponto muito importante.
A sinagoga é essa instituição dos judeus que teve origem no cativeiro na Babilônia. Quando os judeus foram levados para a Babilônia, o templo havia sido destruído. Lá no estrangeiro, eles não tinham tempo para adorar a Deus, para fazer os sacrifícios. Então, eles passaram a se reunir no local, e ali o Antigo Testamento, a lei principalmente, era lida e explicada por algum irmão, por algum ancião, com conhecimento. Quando os judeus retornam para Jerusalém, para aquele entorno, a gente percebe que eles passaram a observar o costume de se reunirem para estudar a Bíblia, no que os estudiosos afirmam que é a origem da sinagoga. Esdras é muito importante nesse processo. Então, se passam aí mais ou menos 450 anos, até a época do Novo Testamento. Quando Jesus vem ao mundo e desenvolve o ministério dele, é muito comum os evangelhos narrarem Jesus indo à sinagoga. E também quando Paulo chegava numa cidade, mesmo fora de Israel, sempre onde existem judeus, tem sinagoga. Paulo já ia para a sinagoga, por quê? Porque ele sabia que a lei era lida, a Bíblia era lida, o Antigo Testamento. Então, o que Paulo fazia? Ele procurava pregar e mostrar que as profecias do Antigo Testamento haviam se cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E qual era a estrutura? O que havia na sinagoga, na liturgia dos judeus? Havia leitura e pregação e exposição da Bíblia, orações eram feitas, obviamente não em nome de Jesus, a circuncisão era praticada, e os primeiros cristãos eram judeus. E o que eles passaram a realizar, em termos de vida da igreja, de culto e de instituições, o presbiterato. O que é o presbiterato? Na sinagoga havia os anciãos. Na igreja, os apóstolos passaram a eleger os anciãos, as pessoas mais experientes, para liderar a igreja. Então, essa estrutura veio da sinagoga e foi aperfeiçoada. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, o que não pode faltar no culto que a igreja realizava? A Bíblia lida, aqui tem os versículos, tá bom? A Bíblia lida, e não apenas lida, mas pregada. A Bíblia tem que ser exposta. É a voz de Deus à sua igreja. Orações são feitas, existe louvor. Jesus, por ocasião de sua última ceia, cantou um hino com os discípulos. Paulo e Silas, quando estavam presos, louvaram e cantaram ao Senhor no cárcere. Efésios 5,19 fala que devemos cultuar, não adorar, entoando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou ler aqui para a gente respeitar o fraseado bíblico. Diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Essa mesma recomendação aparece em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Os sacramentos são observados. Uma coisa que aparece muito evidente no livro de Atos é o partir do pão, é a Santa Ceia. E a questão do batismo também. As pessoas eram batizadas, isso acontecia durante o culto. Os adultos e as crianças. Paulo menciona aos Coríntios que ele batizou Estéfanas e a casa dele. Diz aqui o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. O carcereiro, em Atos 16, ele e a casa dele foram batizadas. Então, a Santa Ceia e o batismo eram realizados durante o culto, e também o ofertório. Escrevendo aos Coríntios, o que Paulo diz aqui no capítulo 16? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for no primeiro dia da semana, ou seja, quando a igreja se reunir, vocês já entreguem aquilo que separaram. De tal maneira que os elementos do culto, de maneira didática, já te passo a palavra, leitura e pregação da Bíblia, orações, louvor, sacramentos, quais são? Santa Ceia e batismo e ofertório. Está claro isso, pessoal? Vocês conseguem, alguém se lembra de algum outro elemento
que fazia parte do culto no Novo Testamento, na Igreja Apostólica, que não tenha sido mencionado, que esteja faltando nessa lista? Então, o culto ao Senhor é realizado não apenas logo no nascedor da igreja, não apenas no domingo, mas também no domingo, e depois, principalmente no domingo. Então, o dia de culto é o domingo, até porque foi o dia da ressurreição do nosso Senhor. E a prática do culto contemplava a leitura e pregação da Bíblia, orações, louvor, Santa Ceia e batismo e ofertório. Então, esses eram os elementos. Segura aí, Daniel, eu estou aqui no último parágrafo, tá bom? Aí a gente abre. Pastor, o que isso aí tem a ver com o Natal? Podemos celebrar o Natal como expressão de gratidão pela vinda de Jesus ao mundo, não há problema. Mas sem corromper o culto ao Senhor. Sem meter Papai Noel no culto. Sem enfiar árvore, na minha perspectiva, enfiar a árvore de Natal no culto. Que isso não tem nada a ver. A gente viu no domingo passado, essas são instituições que não têm nenhuma origem bíblica ou cristã. Os pastores que visitaram José e Maria por ocasião do nascimento de Jesus se prepararam. Eles tiveram que viajar. Ninguém viaja sem se preparar. Nós também devemos nos preparar para o Natal. E uma boa maneira de se preparar para o Natal é entendendo qual é o verdadeiro sentido do Natal e aquilo que caracteriza o culto ao Senhor. Houve louvor no céu pelas milícias de anjos e na terra pelos próprios pastores. Eles divulgaram a pessoa de Cristo, anunciaram as boas novas. E o anúncio das boas novas pelos pastores trouxe alegria aos que ouviram a notícia. Então, não há problema em celebrar o Natal. Mesmo que o Natal não tenha tido uma origem na igreja, uma origem cristã. Mesmo que não saibamos o dia, o mês e o ano que Jesus nasceu. Desde que o façamos imbuídos da noção, da compreensão do que significa a vinda de Jesus ao mundo e respeitando as características do culto segundo a palavra de Deus. Inclusive, é uma época boa, porque, em geral, as pessoas se colocam mais inclinadas, mais dispostas a ir a uma igreja, a celebrar com a família. É uma boa oportunidade para evangelizar. É como uma porta que se nos abre para mostrar, para destacar que o Natal não é ceia, não é árvore de Natal, não é troca de presentes, não é amigo secreto, não é Papai Noel. Não tem problema se participa de uma ceia, de cruzar com Papai Noel aí pela vida. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, ele veio para que tivéssemos vida nele. Presbítero Daniel. Pastor Marconi, sobre o dia do Senhor, o dia do Senhor envolve exclusivamente o culto público, ou ele abarca todo o dia ou toda a semana como forma de preparo para esse dia especial? Nesse sentido, né, caso positivo, claramente, há algumas recomendações bíblicas ou de mestres, né, contidas em bons livros, sobre qual a postura ou qual o comportamento a gente pode adotar para se preparar melhor para o culto público, sobretudo no domingo? Boa pergunta. No Novo Testamento, o culto da igreja é realizado no domingo. Isso é ponto pacífico. Então, na minha perspectiva, que uma igreja deixe de fazer o culto para colocar uma cantata, ela erra. Porque ela priva dos membros, dos filhos e filhas de Deus, o direito legítimo e bíblico de cultuar a Deus no dia que ele estabeleceu na palavra dele, na nova aliança. Ah, pastor, então o senhor é contra a cantata? Não, não sou. Inclusive, pode-se até fazer no mesmo domingo, desde que não seja em substituição ao culto. Ou, como algumas igrejas fazem, no sábado à noite. Então, eu sei que você não perguntou sobre esse aspecto, eu estou aproveitando a sua pergunta para ampliar um pouco o zoom, a questão. Então,
o dia do culto é o especial, é o domingo, apesar de que não existe nenhuma proibição na Bíblia de que cultuemos a Deus em outros dias. Sobre a preparação, vamos lembrar que no Novo Testamento a Santa Ceia, nos seus primórdios, era celebrada dominicalmente. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o nosso coração tende a mecanizar, a artificializar tudo aquilo que é muito repetido. A gente tende a banalizar, a perder a noção do sagrado. Então, ao nos dirigirmos à igreja, é importante que nos preparemos para isso. Não apenas em relação à maneira como nos vestimos, mas em relação ao tempo que vamos chegar para a gente escolher um bom lugar, um lugar acessível para nós, para a nossa família. Pedir que Deus guarde os nossos pensamentos de tal maneira que a gente não esteja aqui, mas com a cabeça na final da Copa, no julgamento que vai ter amanhã, na questão trabalhista que vai ser resolvida na quarta ou na quinta. Então, é necessário, é importante, é recomendável que nos preparemos para cultuar a Deus e não cheguemos aqui de qualquer maneira, de maneira relapsa, de maneira atabalhoada, de maneira improvisada. Infelizmente, nessa temática de reverência, a nossa geração, meu Deus do céu, nós deixamos muito a desejar. Então, meu irmão, tentando responder a tua pergunta, se o culto, e é assim, é o momento mais solene da vida da igreja, é quando nós nos afastamos dos afazeres seculares ou cotidianos para nos reunirmos em adoração pública ao nome de Deus, se esse é o momento mais solene da vida da igreja, devemos nos preparar. E essa preparação envolve cuidados durante a semana. Se a gente, mesmo que não tenha Santa Ceia não vá ser celebrada, não basta vir à igreja aqui para oferecer o culto, né? A gente tem que estar preocupado, será que realmente temos perdoado as pessoas? Será que temos evitado o pecado ou lutado para evitar o pecado? Se, como Jesus disse, né, se é o momento de você entregar a tua oferta, se você tem um problema com o teu irmão, vai lá, resolve com ele. E tem gente que vem para a igreja, não estou falando aqui da igreja do Cruzeiro, mas a pessoa vem com um caminhão, um entulho nas costas, espiritualmente falando. Às vezes vem brigada com o marido, brigada com o filho, com mãe. Então, a pessoa vem aqui por um hábito, por uma tradição, mas a vida dela não está realmente aprovada aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ela não se preparou e não deu os passos que deve seguir. Então, Daniel, a resposta que me ocorre é essa, é que se o culto é o momento mais solene da igreja, ele requer uma preparação. E nós, pais, temos um papel predominante nisso. O pastor Geraldo, outro dia, comentou comigo que, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente já chega na igreja, né, que é pastor, injuriado. Somente que é pai de criança e adolescente. A criança não quer tomar o café da manhã. Hoje, o Timotinho teve que tomar uma palmada, porque a gente abriu a porta para sair de casa, ele fez o movimento de sair de casa, eu falei, filho, não saia de casa, espere o papai. A mamãe repetiu. O que ele fez? Ele foi andando que nem um robozinho. E já estava lá no pé da escada. Eu falei, filho, venha cá, você vai ser disciplinado porque você desobedeceu. E ele tomou uma palmadinha, não deve ter sido forte não, porque ele não chorou. Você vai ser disciplinado porque você desobedeceu o papai e a mamãe. Então, nós pais, a liderança da igreja, os diáconos, todos nós devemos trabalhar juntos para que a igreja tenha a noção de que o culto é solene, que o culto é sagrado e que isso requer a preparação da vida. Não é só o culto público, é o culto da vida, para que isso aqui não seja um ato mecânico, um ato artificial. Não sei se te respondi. A irmã Shirley quer falar? Bíblico de que o nosso comportamento deve ser tratado dentro daquilo que a palavra de Deus orienta e não dentro do que não está lá, né? O Natal pode ser chamado, então, de festa cristã, já que ele não tem uma orientação bíblica para essa comemoração?
Pergunta. Quando a gente lê Atos 17, Paulo chega em Atenas, Paulo ficou irado, indignado com a idolatria reinante na cidade. E entre os deuses cultuados pelos gregos, pelos atenienses, havia ali um que tinha uma plaquinha, uma inscrição, ao Deus desconhecido. Paulo falou assim, é esse aqui que eu anuncio. Ou seja, ele se aproveitou de uma situação da cultura secular, corrompida, idólatra, promíscua, como um gancho para evangelizar. Então, mesmo que saibamos que o Natal não tem uma origem cristã, pelo contrário, é uma origem pagã, eu creio que podemos aproveitar a oportunidade da época e realizar um culto de Natal. Mas esse culto de Natal, na realidade, ele não vai ter nada de diferente dos demais cultos do ano. Porque, se ele incrementar alguma coisa, ele não vai ser um culto bíblico. Serve para que a gente reforce que o senhorio da igreja pertence a Jesus Cristo e que, diferente do que o comércio, diferente do que a televisão, diferente do que as mídias sociais projetam, com esses monte de valores, um monte de imagens que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido do Natal, a gente sabe e pode anunciar, como os pastores que visitaram Jesus na manjedoura, que o Filho de Deus veio ao mundo. Então, eu acredito, e não estou sozinho nisso, Shirley, que nós podemos aproveitar a oportunidade e redimir o Natal, dando a ele, relembrando às pessoas nessa época qual é a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido do Natal. O problema é quando a gente, como eu disse aqui na aula, incorpora elementos ao culto da igreja que não tem fundamento bíblico, ou substitui o culto nesse dia por uma cantata, por mais que não tenha nada contra a cantata ou contra um jogral, mas vamos lembrar que o dia de culto na igreja é o domingo. É o domingo. Então, a gente quer fazer uma cantata no domingo, que é o dia melhor, legal. Então, vamos pensar em fazer um culto no horário, eventualmente, mais cedo. Não estou dizendo que isso vai ser apresentado aqui, vai ser desenvolvido aqui, mas, dependendo da igreja, da característica, da condição, tem igrejas que fazem, todo domingo de manhã, o culto e a escola dominical. E também tem o culto à noite. Se é uma igreja que tem essa característica, então, no domingo X, a gente, em vez de fazer o culto de manhã, a gente vai fazer a cantata, ou a gente só vai ter o culto de manhã, da manhã, e a escola dominical, e à noite, como a gente já cultua a Deus de manhã, a gente vai fazer a cantata. Ok, eu acho que é uma solução que não desrespeita o ensinamento, o parâmetro bíblico. Então, é isso, minha irmã. Ok, pessoal? Pode falar, Danilo. Minha dúvida é a seguinte: até que ponto um objeto ou alguma decoração estar na nave da igreja, aqui no templo da igreja, significa que ela está entrando no culto? Porque uma coisa é entrar no nosso culto a Deus e outra coisa é estar presente como decoração, né? Não é fácil responder essa pergunta. Existem muitos fatores, e o fator cultural é um deles. Exemplo, pela história do Brasil, quando os primeiros missionários chegaram aqui, no século XIX, o Brasil tinha uma religião oficial que era o catolicismo. Era proibido, por lei, que os protestantes se reunissem em um local com aparência religiosa. Eles não podiam se reunir no edifício que tivesse cruz ou que informasse a sociedade. Isso lá, estou falando das primeiras décadas do século XIX, que depois, mesmo com a legislação vigente, o pessoal já foi fazendo vista grossa. De tal maneira que, no Brasil, talvez por causa dessa proibição, as igrejas não desenvolveram, não caiu no gosto popular a ideia de uma cruz. Tem muitas igrejas que nem sequer têm uma cruz. Por quê? Porque temem que isso, de alguma maneira, estimule a idolatria, que lembra crucifixo. Outra coisa, como o protestantismo que chegou aqui ao Brasil, no caso dos presbiterianos, foi o que veio dos Estados Unidos, de caráter, de corte puritano, os puritanos eles tinham um problema
com qualquer representação pictórica de imagens nos templos. Porque o puritanismo surgiu dentro do anglicanismo. E o anglicanismo é muito rico dessa tradição de representação visual. Então, os vitrais, o presbitério, essa parte do altar. E como o presbiterianismo que veio ao Brasil é filho do presbiterianismo dos Estados Unidos, e os americanos tinham essas reservas, não caiu no nosso gosto um templo bem ornamentado, diferente do presbiterianismo na Escócia e mesmo das igrejas reformadas em várias partes da Europa, como na Holanda, como na França. Eles não têm esse problema. Outra coisa, em algumas igrejas no Brasil, se você falar de servir vinho na Santa Ceia, você cria um problema. Tem umas igrejas aí que só servem suco de uva. Vai falar lá no Chile, que é o país do vinho, que tem igreja no Brasil que não serve vinho, serve suco de uva. O pessoal se escandaliza. Porque o elemento do Novo Testamento é vinho, e não suco de uva. Mas os missionários, eles trouxeram isso no pacote, justamente porque havia, em alguns lugares dos Estados Unidos, o problema do alcoolismo. Então, em algumas igrejas lá, para não gerar algum constrangimento para aqueles que haviam sido convertidos do mundo e que haviam tido problema com o alcoolismo, em algumas igrejas, em alguns lugares, se substituiu o vinho pelo suco de uva. E isso veio na bagagem cultural dos missionários. De tal maneira que existem elementos que são culturais, isto é, que não devem ser questões que não são questões de certo ou errado, que aí, como diz a confissão de fé, num determinado parágrafo, a gente tem que usar a prudência. Claro, prudência é uma coisa também relativa. Nariz, né? Cada um tem um nariz de um tamanho. Mas é por isso que existem normas, diretrizes, existem concílios superiores, para, nos casos de dúvidas, se apresentam documentos e se solicitam pareceres. Então, não é fácil estabelecer qual é o limite. Qual é o limite? Certos instrumentos musicais que aqui no Brasil não tem problema, em outros lugares do mundo tem problema. Certas melodias de hinos. O maestro Passival Módulo, que estudou na Alemanha, eu termino com esse exemplo, numa ocasião ele veio com um casal de alemães passar férias aqui no Brasil, e está lá o casal de alemães numa igreja presbiteriana, com o maestro Passival, e se cantou o hino 19, né? Altamente os céus proclamam, e a melodia daquele hino, a música daquele hino, é o hino da Alemanha. Aqueles alemães tinham vivido os horrores da Segunda Guerra Mundial, e tinham parentes seus que tinham morrido na Segunda Guerra Mundial, ou até antes, quando surgiu o nazismo na Alemanha, e Hitler obrigava as pessoas a cantar aquele hino. Então, aquele casal se escandalizou que o hino da Alemanha, a música, fosse cantado num culto ao Senhor. Mas esse foi um problema para eles, porque a gente não sabia nem sequer de Hitler e dessa... Entende? Então, algumas questões, elas são relativas, não é fácil você bater o martelo e, isso é certo. Graças a Deus, no fundamental, no essencial, a Bíblia é super clara. Agora, aquele pessoal, que dependendo da característica da personalidade de cada um, tem gente que é assim, não, é preto ou branco, não existe cinza. É preto ou branco, ou é ou não é. E tem uma série de coisas na vida que não é nem preto nem branco, é cinza. Então, para o pessoal que é mais radical, que é um lado ou outro, vai idolatrar um lado e vai diabolizar, demonizar o outro e vice-versa. Então, é preciso ter muita prudência, muita sabedoria e respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós. Então, em caso de dúvida, se recorre ao conselho, o conselho pode recorrer ao presbitério até o Supremo Conselho, que é a nossa Assembleia Geral. Ok? Pessoal, irmã Ermelinda, aqui. Então, pastor, eu concordo com tudo que o senhor disse aí. Eu amo cantata de Natal. Que bom. Quando posso, vou e continuarei indo. Sei que não se pode substituir o culto, né? Só pela cantata. Na minha visão. Não, eu também concordo. Mas existem cantatas, já presenciei algumas, que ela vai relatando todo, assim como na Páscoa, né? Vai relatando todo
o processo, o entendimento, né? Não chegar só a cantar. Quiser, você faz o culto e já vai administrando, né? Essa é uma coisa. Agora, eu penso assim que nós temos que ter assim, sabedoria também, principalmente para quem tem pais de crianças, né? Porque até na igreja eu penso assim que falta hoje trabalhar a questão do Natal, assim como da Páscoa, né? Porque a criança, se é Páscoa, é ovo, é coelho, é um monte de personagens. Chocolate. E todo lugar que você for, né, shopping, decorações, né, parques, está mostrando aquilo, né, dificilmente. E no Natal, eu acho assim que é trabalhado menos ainda. A nossa igreja não se tem trabalhado, nem com os adultos, nem com crianças. Agora, a criança vai na escola, Natal é daquele jeito, vai no prédio, é Papai Noel descendo, subindo, né? No prédio do meu filho, passou, as crianças ficam encantadas, né? Vai no shopping, é tudo, menos, não tem um presépio. Eu gosto de ver presépio. Ok, sem problema. Né? E não vejo também, mal nenhuma. Não, Nenhum nisso, né? Mas eu acho assim que falta assim ter essa clareza até para nós, pais, avós, trabalharmos, né? Jovens, crianças, assim, temos o entendimento correto. Com certeza. Existe esse lado do comércio, existe essa questão cultural, a origem de determinadas festas, mas trabalhar a questão verdadeira, né? Porque eu já trabalhei em peça de Natal, já fui vários personagens, né? Que hoje as igrejas não fazem, que acha que é cafona, mas isso leva a criança a entender o Em sentido resumo, das pode coisas. ser um recurso didático. Como recurso didático. Eu até concordo, pra irmã trabalhar. Hermelinda, eu concordo em linhas gerais com a senhora. Eu acho que nós temos que ter essa sensibilidade, e justamente por isso que nós decidimos dedicar 2 aulas, a do domingo passado e a de hoje, para esse tema. Então, a igreja deve estar alerta, atenta, mas é um caminho de mão dupla. A escola dominical, a instrução da igreja, eu sei que você não disse isso, eu estou aproveitando a deixa, como eu aproveitei na colocação na pergunta do Daniel. Ela não é importante apenas no mês de dezembro, é ao longo do ano. Então, não adianta também a gente pensar num calendário e pensar na instrução, na capacitação, se os membros não vêm à escola dominical e não trazem os filhos. Porque hoje a vida, pelas características do século XXI, ela é cada vez mais corrida, mais tumultuada. Por que o coral, a instituição do coral, tem morrido em muitas igrejas? Porque as pessoas já não têm mais, ou não têm tempo, ou não têm mais disciplina para ir aos ensaios do coral. Então, a sua colocação, com a qual eu concordo, bem utilizado, uma cantata é um recurso didático poderoso. Pode dramatizar o ministério de Jesus Cristo. Mas isso requer cuidado, planejamento, e requer que também a igreja abrace, porque é frustrante, agora eu falo como parte da liderança, não somente da Igreja do Cruzeiro, mas, né, pelos anos de ministério, praticamente 20 anos. É frustrante quando a gente faz um planejamento e faz todo um trabalho e a igreja não responde. Claro, essa não é a razão pela qual a gente vai parar ou deixar de fazer, mas também a igreja tem que entender que o domingo é o dia do Senhor, que o culto é uma instituição solene, e se existe um cuidado de transmissão de conteúdo na parte da escola dominical, na parte da música, que busquemos valorizar isso. Mas, realmente, esse é um desafio, não apenas dessa igreja, mas do geral, principalmente nessa época pós-pandemia, que até hoje tem igrejas que ainda não se reencontraram, ainda estão um pouco deslocadas, mas vamos trabalhar isso sob a boa mão do Senhor, com sabedoria. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, te agradecemos porque temos o conhecimento dado por Ti do verdadeiro e único sentido do Natal. Ajuda-nos, portanto, a aproveitar esta data, esta época, como oportunidade de evangelização, a relembrar, a mostrar, a ensinar aos nossos filhos e aos da nossa casa, da nossa parentela, qual é, Senhor, o significado da vinda de Jesus ao mundo, que é o de salvar pecadores, restabelecer a comunhão de homens e mulheres com o Senhor. Abençoa-nos,
guarda-nos, protege-nos, leva-nos em paz e permita que estejamos mais tarde de volta à adoração pública do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.